Amém? Então, eu sei que Deus ele vai fazer na sua vida, na minha, mas você sabe que o tempo vai passando e as experiências que nós vamos tendo com Deus vai ficando difícil para você ouvir a voz de Deus. Eu quero lembrar que por que nós devemos ouvir a voz de Deus? Por que você deve ouvir a voz de Deus? E como você consegue discernir se essa voz é do Espírito Santo ou não? Falo assim que às vezes a gente profetiza algumas coisas na igreja e aí as coisas vão acontecendo e a gente fala assim, Deus, por que profetizar coisa ruim? Quem é que não quer profetizar só coisa boa? Se nós como profetas falássemos só as coisas boas, que tudo lhe irá próspero, que tudo lhe irá bem, que todas as coisas serão abençoadas por Deus na sua vida. Mas houve momentos aqui na igreja em que a gente disse, antes mesmo do final de semana, vocês vão ter uma experiência, um alerta da parte de Deus. E aí, as pessoas não ouvem, e o alerta vem. Depois, um pouco mais, as coisas vão acontecendo, Deus vai falando com a gente. Nós estávamos em Curitiba, e Deus falando ao meu ouvido, eu cheguei, não foi nem um ouvir a voz do Espírito Santo, foi um sentimento terrível que veio sobre mim, sobre luto. E naquele dia eu disse, até então nós tínhamos ouvido sobre 14 mortos aqui em Fortaleza. Chegamos naquele dia a ter 18 mortos em Fortaleza. E o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? Eu vou falar na nossa linguagem. Se liga, porque parece que as coisas estão distantes, parece que a gente tem que falar de uma maneira, né? Não, meu irmão, preste atenção, Deus está falando para vocês, está falando para mim, Ele está chegando. Aí eu em casa, eu falei assim, Senhor, por que eu tenho que profetizar coisa ruim? Deus falou que ia acontecer, aconteceu, e eu não quero falar de novo, eu estou com zelo hoje, com zelo de falar algumas coisas no altar. E eu em casa, eu falei assim, Deus, por que eu não posso profetizar só coisa boa? Aí Deus pegou e falou o seguinte, nem eu. Como assim, Senhor, nem o Senhor? Por que nem Deus, querido, profetizou só coisas boas? Um dia ele chegou para Abraão e falou assim, olha, teu povo vai ficar 400 anos como escravo no Egito. Isso é coisa boa? Deus profetiza coisa ruim? Sim. Por quê? Porque tem um propósito. Agora, Deus ele não quer que nós experimentemos o inferno. Mas tem muita gente que está indo de braços abertos abraçar o capeta. Infelizmente. E não é por falta de falar. Não é por falta de realmente pegar e... Entenda o que Deus está falando contigo. Se, querido, muitas das vezes a igreja não consegue ouvir as palavras do pastor que está aqui, não é porque não está ouvindo a voz do pastor. É porque não está conseguindo ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer um problema para você, é que às vezes a igreja até ouve a voz de Deus, mas ela não quer caminhar naquilo que vai contra o que ela deseja. Quando Deus fala algumas coisas para nós, dizendo não faça, geralmente Ele vai falar para você fazer aquilo que você não quer fazer e não para você não fazer aquilo que você quer fazer. Por quê? Porque o povo de Deus anda na contramão de tudo aquilo que o mundo oferece. E perante o que o homem tem para oferecer e perante a sociedade ou o humanismo que tem hoje por aí, se você for dentro do humanismo, meu irmão, nós estamos errados e totalmente errados e nós é que vamos para o inferno. E geralmente é isso. Nós é que estamos com problemas. Nós não conseguimos ser o que a sociedade quer. Querido, nós não escutamos música funk, nós não bebemos, nós gostamos da igreja, nós amamos a igreja, amamos ficar dentro da igreja. Por quê, queridos? Porque é aqui onde nós compartilhamos daquilo que Deus nos dá como vida. Quer ter vida? Escolha você o caminho que você tem que seguir. Deuteronômio 28 diz isso. Tem alguns versículos ali do capítulo 28 que é só bênção. E o restante do capítulo 28 é só maldição. Mas uma das perguntas que Deus faz para mim e para você é que a escolha é nossa. Eu só quero que você reforce a palavra para a pessoa que está do seu lado, dizendo, a escolha é nossa. Infelizmente, a escolha é nossa. Agora, cabe a nós escolhermos o que é correto para sermos bem-sucedidos. O mundo, em nome de Jesus, eu quero dizer isso para você, o mundo, ele vai fazer pessoas muito bem-sucedidas. Infelizmente vai, mas para o mundo, para aquilo que é do mundo.
Eu amava e amo ficar dentro da igreja. Quando eu tinha 16 anos, quando Deus começou a falar de verdade comigo, o que eu queria, eu ia para a igreja e eu ficava esperando uma chance de entrar dentro da igreja. E as portas estavam fechadas. Eu descobri que na igreja tinha um cantinho que eu conseguia entrar. E que aquela porta estava sempre aberta. Um dia me pegaram lá e falaram, o que você está fazendo? Eu estou orando. Já vai fazer mais de mês que eu estou vindo aqui nesse cantinho orar. Aí o pastor me chamou, pastor José Carlos, lá de Curitiba, da igreja que eu frequentava, ele falou assim, por que você vem? O que você está fazendo na igreja? Eu perguntei para ele, sumiu alguma coisa? Ele, não, é porque eu só estou orando. Se sumiu alguma coisa, não fui eu. E nesse momento eu entendi, querido, que quando você começa a buscar a palavra de Deus, eu conheço a palavra, eu caminho dentro de uma fé cristã desde os 8 anos de idade que eu me conheço como gente. Na escola eu era a pessoa complicada, que eu não era daquele de ficar falando palavrão, não gostava, mas sempre xingavam minha mãe. Aí um dia o meu irmão foi querer bater num desses meninos, e ele já pegou e comprou a briga por mim, e aí ele foi bater no menino, e eu falei, Job, não bata nele, não bata nele. Daí o Job olhou para mim, Job é o nome do meu irmão, ele falou assim, você não vai fazer alguma coisa? Eu vou. E entrou na frente. Aí o menino começou a chutar ele, aí ele pegou e, eu não quero bater nele, começou a chorar. Eu falei assim, peraí, já basta eu de chorão, agora mais um. Aí o Job falou, eu não quero bater nele. Aí o menino chutando, até que uma hora o menino foi dar um chute nele, tô assim. O Job se abaixou, o menino estava sempre batendo na altura da cintura. O meu irmão se abaixou, aquilo parecia eu fico com a cena até hoje, parece Matrix, né? O Job se abaixou, colocou a mão por baixo da cintura, pegou ele no meio assim e colocou a mão nas costas. Pensa o que aconteceu? Ele levantou e jogou o menino. O rapaz caiu com as costas no chão. Eu falei que eu não queria bater nele. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu quase mato o menino. Mas isso, querido, eu fiquei pensando, depois ele foi para casa e se arrependeu. E nós nunca fomos de briga. Nas regiões celestiais a gente gostava de brigar. Mas nunca fomos de briga. Nós tínhamos péssimos exemplos na época. Mas eu precisava ouvir a voz do Espírito Santo. E falei, eu quero ouvir. Eu quero aprender a orar. Eu quero aprender a falar com Deus. Mas nós precisamos entender uma coisa. Como ouvir a voz de Deus? E o porquê ouvir a voz de Deus? Para ouvir a voz de Deus, nós temos que ter o quê? Primeiro, diz lá em Mateus, vou ler aqui vários textos, depois eu entro na palavra. Para ouvir a voz de Deus, temos que ter um tempo de qualidade em secreto. Mas tu, quando orares, entra em teu quarto, em teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Amém? A primeira coisa que Deus está falando para nós é que, falou para mim que o nome do encontro ia ser Grangeai. Falei, Deus, esse nome o pessoal nem sabe o que é. Grangeai é bater, é buscar, é querer, é conquistar, é almejar. Lembra daquilo que Deus falou? Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Então, por que você quer ouvir a voz de Deus? Porque a palavra de Deus, eu só vou ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir o espírito, as juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Deus conhece até os teus pensamentos e consegue dividir a tua alma daquilo que realmente é espiritual. Por quê? Porque a palavra nos orienta. 2 Timóteo 3,16 ele diz assim, em um outro lugar lemos, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. A palavra nos ensina. A Bíblia é o próprio Deus falando. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 1 João 1:1. A palavra é geradora, ela gera em nós fé. Você pode ler qualquer outro livro, mas há algo diferente nas Escrituras. Você pode conhecer muitos outros livros, mas se você não conhecer a Bíblia, você está faltando algo essencial na sua vida. Quando você lê a palavra gera fé dentro de você. Ela gera em você, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso significa que você lendo a palavra, ela vai gerar fé em você. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que Deus está falando para mim e para você, leia a palavra, leia a Bíblia, e ela vai gerar fé em você. E isso não provém de você, é dom de Deus. Todas as tuas respostas devem ter fundamento na palavra. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Toda a Escritura é inspirada por Deus, de novo, para ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. A palavra dentro de você, ela te conduz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Deus, ele te conhece. E o que nós estamos ouvindo aqui, que Deus está falando aqui para nós, o Espírito Santo, querido, ele habita dentro de você. Agora, se você não conhece a palavra, como Deus vai te fazer lembrar alguma coisa? Quando Deus vai te fazer lembrar alguma coisa? Ele vai te fazer lembrar do quê? Das coisas que você ouviu por outras pessoas. Quem já ouviu algumas coisas dizendo assim, mas o pastor tal faz. Sim, é para ele fazer. Deus mandou você fazer? Mas o pastor tal, ele vai lá em tal lugar e prega só de sunga. Problema dele. Deus falou com ele, não falou comigo? Todas as palavras de Deus, para nós, elas precisam estar fundamentadas na Bíblia. Você tem que ter raízes fortes em ti, estar firmes, inabaláveis, ter raízes fortes em ti. Agora as nossas raízes estão onde? Estão arraigadas no conceito humano das coisas de agora ou no seu próprio entendimento? Não, a minha família no dia do feriado tem que estar comigo. O que a palavra está dizendo? Que a tua família tem que realmente ser com você. Primeira coisa que eu quero dizer para você, em Deus isso. Deus não quer saber da sua família, Deus quer saber de você. Ô pastor, que é isso? É sim, a salvação é individual. É você e Deus. Deus fala, ainda a palavra, olha só, tem que estar fundamentado na palavra. A palavra diz assim, saberá a mulher se salvará o seu marido? Isso. Deus, ele fala para mim e para você assim, que nós temos que ter um coração nele. Diante do tribunal de Deus, vai aparecer você e toda a tua família junto? Não. Cada um vai responder a Deus individualmente. Então, meu irmão, dobre o seu joelho e ore. Porque a primeira coisa que vai salvar a tua alma é o teu coração. Quando Deus me mostrou ontem a espada, essa espada tinha dois nomes. Um lado dela estava escrito adoração. Do outro lado estava escrito coração. Isso é uma visão que Deus me deu. Aí eu falei, Deus, me dá um texto base agora para eu poder passar isso para eles. O meu povo me adora do quê? De lábios. Deus falou que era adoração. A segunda coisa que ele falou é o seguinte, mas o seu coração está distante de mim. Então a adoração precisa ter coração, e coração é amar a Deus. E amar a Deus está, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E para isso, querido, nós temos que buscar. E se nós não buscamos, nós não temos resposta. Então, querido, é você e Deus. Deus te dá uma espada. E a adoração, querido, não estou falando de louvor. A adoração é a sua vida que adora a Deus em todos os momentos. E aí, eu digo para você, aqui no Ceará é complicado para falar, né? O pessoal acha que a gente está brigando. Mas a adoração, querido, é você ter a espada nas mãos e conseguir agir. Adoração, o teu amor e atitude. Que sem atitude você não vai chegar até Deus. O que adianta o homem conhecer a palavra? O homem que olha a palavra e não pratica é como um homem que vê a sua imagem no espelho. Logo se esquece.
leu a palavra, não praticou, se esqueceu. É um homem que não tem fundamento. Então, a segunda coisa que Deus coloca para mim e para você é a família. Amém, glória a Deus por isso. Então vamos ficar só em casa, só em casa, só em casa, e no domingo eu vou para a igreja. É isso? Não. Sabe quantas vezes Davi orava ao Senhor? 7 vezes ao dia. Salmo 116, 164, ele diz que Davi orava, buscava ao Senhor 7 vezes ao dia. Eu fico imaginando Davi todos os dias, buscando 7 vezes ao dia. Chega uma hora que ele faz o Salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos esclarecedores. Mas antes, tem o quê? Quem? Meditando no quê? Quantas vezes ao dia? Dia e noite, é o dia todo, meu irmão. Ele pode se apresentar diante de Deus 7 vezes ao dia. Mas a sua mente busca o Senhor o tempo todo. Por quê? Porque ele está ligado nos céus. E quando ele estava ligado nos céus o tempo todo, o que ele estava acontecendo? Ele estava trazendo os céus na terra. Tudo aquilo que você liga na terra, você está ligando nos céus. E esse é um dos entendimentos que Deus trouxe para nós, como ele disse lá na oração que ele disse. Olha só como Deus, claro, ele veio de lá. Olha só como ele sabe o que está dizendo. Ele falou, Senhor, me ensina a orar como o Senhor ora. Então, todas as vezes que vocês orarem, vocês vão orar assim. Faça na terra como é feito no céu. É isso que ele diz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas, o quê? As nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, os ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas qual é o primeiro versículo? O que mais? Pai nosso, seja feita assim na terra como no céu. O que Deus está falando? Que nós precisamos ser aqueles que profetizamos o tempo todo. Isso é adoração. E para ouvir a voz de Deus, eu fico imaginando Davi fazendo isso. Ele faz isso, aprendeu, mas naquela época, querido, não tinha a Bíblia. Tinha um negócio chamado colete sacerdotal. Quando você estiver aqui, a gente vai parar um tempinho mais com vocês. E ele vai falar que o sacerdote, ele tinha no peito o nome das 12 tribos. E o nome das tribos tinham as letras que traziam as respostas. E era muito interessante isso. Porque Davi, quando ele precisava, ele buscava o Senhor e Deus falava com ele através do colete sacerdotal. Isso significa que Davi era rei, mas também sacerdote. Traz o colete sacerdotal. Só lembrando agora um pouquinho daquilo que nós já aprendemos. Deus te fez rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Estou até gaguejando. Mas Deus falava com Davi através de um colete sacerdotal. Nós hoje temos algo que Davi não tinha. Nós temos a palavra. E como Davi pegava o colete e olhava para o colete, as letras eram como se saltassem dali e ele tinha as respostas. Hoje nós temos a Bíblia. Quem começou a ler a Bíblia e começou a vir assim aqueles textos assim falando justo com você? Porque os filhos de Josué, capítulo 5, verso 6. Porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação, os homens de guerra, e saíram do Egito. Deus começa a falar com a gente assim, aquilo brilha, vem ao nosso encontro, e nós temos as respostas de Deus. Quem já teve essa experiência? Senhor, fala comigo. E agora? Querido, dava certo. Isso foi tão real, e Deus já falou tanto com tantas pessoas dessa maneira, que às vezes acontecia algumas coisas que não davam muito certo. O pessoal pegava e falava assim, Judas traiu Jesus. Não, vai abrir agora. Foi para uma árvore e se enforcou. Misericórdia, Senhor. Aí ele vai e pega. Vai tu e faz o mesmo. Misericórdia. Aí o povo pega e fala assim, pera aí, misericórdia, Senhor. Aí eles pegam e falaram assim que já a pessoa não entendeu, que Deus parou de falar com ela desse jeito. Deus está chamando ela para um outro nível, um nível mais de intimidade com o Espírito Santo, para ouvir o que Deus está falando com ela. Mas o povo não, só quer as coisas boas. Aí eles fazem uma caixinha de promessa. Só promessa boa. Quer ver, ó?
Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. João 8,47, glória. Aí pega outro papelzinho, né? Opa, achei mais um. Né? O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Aí você fala, glória, né? Palavra ruim não tem. Tem umas palavras de promessa que tiraram, sabia? Da caixinha de promessa não está lá mais. Tem uma promessa de Jesus que não está na caixinha de promessa. No mundo tereis aflições. Não está lá. Mas foi uma promessa de Deus. Então, o que eu estou dizendo para vocês, olha só como Davi fez. Vou ler alguns textos aqui. Ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e ele publicamente te recompensará. Aí, olha só os momentos que Davi teve com Deus. Davi perguntou para Deus: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte a cidade de Keila. 1 Samuel 23:2. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Davi vai, salva o povo e pergunta: Deus, o povo que eu salvei, vai me entregar? Vai, vão te trair. E ele perguntou de novo: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persegue-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu entregarás eles nas minhas mãos? O Senhor lhes respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Todas as vezes que nós buscamos o Senhor, Ele fala conosco. Agora, existem momentos na sua vida que você vai fazer jejum, você vai ficar fazendo o jejum de Daniel, você vai ler a palavra toda, você vai ter um tempo de comunhão com Deus e você vai escutar um silêncio. Nada. Vai ter resposta nenhuma. Há duas coisas que podem estar acontecendo aí. Uma delas é o pecado. O pecado nos afasta da voz de Deus. O pecado nos afasta da voz de Deus. E quando nós... Mas como pode então Deus ouvir um pecador? Se o salário do pecado é a morte, e o pecado nos afasta de Deus, é porque Deus é vida. Mas como eu posso estar indo na direção do pecado? Eu vou colocar aquela parede ali como se fosse pecado. E você ora para Deus: Senhor, me livra, Deus, me livra do pecado. E o pecado ali. Você fala assim: Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero o pecado. E o pecado está ficando mais perto. Não, Deus, eu não quero mais o pecado. De repente o pecado te pegou. E você fala: mas por que o Senhor não me livrou? Porque você estava indo de encontro. Agora, o que Deus nos ensina? Deus nos ensina que se o pecado está ali, Ele em Joel 2, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e converter, isso significa mudança de atitude. E ele fala: Senhor, me livra desse pecado, Senhor, me livra desse pecado. Do céu o Senhor ouvirá e fará o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos maus caminhos, ouvirei. Isso significa que quando você está no pecado, meu irmão, não adianta orar não. Não adianta orar. Mas eu estou no pecado, o pecado está agarrado comigo. Estou ali no pecado, Senhor, me livra. O que a palavra diz em Romanos capítulo 1? Deus entregará os homens, as mulheres, nas paixões delas. Ninguém leu isso. Ou já leram? Deus diz que o homem que ama o pecado e não quer se livrar dali, por causa das paixões dele, Deus entregará os homens às suas paixões. Quer? Então vá para o inferno, vá. E os homens se deitarão homem com homem, mulher com mulher, mudando a sua natureza. A mulher mudando a sua natureza. E o homem, leia lá, a palavra dele diz assim: ele recebe nele o que ele merece. É isso que ele está dizendo, é a palavra que diz, não sou eu. Agora Deus pega e fala assim: se você se arrepende, aí as coisas começam a mudar.
Não adianta, meu irmão, você estar no pecado e orar a Deus e ter respostas de Deus. Você pode até ser uma pessoa muito bem sucedida na terra com pecado. E eu posso dizer, vai para o inferno do mesmo jeito. Agora, se uma pessoa está dentro da igreja, está curando, está fazendo os milagres, as coisas estão acontecendo, e o coração dele está distante de Deus, vai para o inferno do mesmo jeito. E pode, o pior de tudo, querido, está fluindo nos dons espirituais. Mas então, pastor, o que eu preciso? Se converta. Lembra de Elias? Elias, não sei se eu não coloquei aqui. Elias, ele chega um momento que ele foge, ele chama o fogo do céu para o altar, mata os profetas de Baal e perna para quem te quero. Aí chega um momento, ele cansado, ele diz assim, Deus me mata logo. Aí ele se arrepende, Deus não mata não. Aí ele entra numa caverna. Dentro da caverna, ele vê algumas coisas acontecendo. É terremoto. De repente vem um vento dividindo colinas, dividindo tudo ali. Depois o que acontece? Aí ele escuta Deus. Eu fico imaginando. Fica imaginando a cena junto comigo. Isso é eu, né? Tá lá Elias dentro da caverna. Aí Deus só está andando. Olha a terra tremendo. E Deus só está do lado de fora. Aí Deus vê Elias lá dentro e só dá uma fungadinha. Os montes, abre. As colinas se dividem. Aí parece que Deus dá aquela respirada e vem a calmaria. Uma orvalho, uma seródia. E a voz estava na calmaria. Só que daí Elias reconhece que quem estava do lado de fora era quem? Deus. O que ele faz? Ele pega a túnica dele e cobre a cabeça. Quando ele cobre a cabeça, sabe o que ele está dizendo? Eu vou morrer. Ninguém pode ver o Senhor e não morrer. Aí ele sai para fora. E naquela hora, sabe o que acontece? Conserto. O homem que fez descer fogo do céu tinha pecado, tinha fugido daquilo que Deus tinha para ele. Ele estava fugindo do propósito para a vida dele. Ele estava fugindo do chamado de Deus para a vida dele. Quem sabe o Senhor só está abalando algumas coisas na sua vida. Só está dando umas passadas assim e a terra está tremendo. Quem sabe Deus não está olhando para você e só fazendo assim. Deus abala algumas coisas. Mas quando ele fala assim, Senhor, eu estou cansado. Aí Deus pega, agora vem cá, eu quero ter um tratamento contigo. Antes de eu te levar para o céu, isso significa que Deus perdoou Elias, o homem que tinha feito fazer o fogo descer do céu. Aí ele pega e fala assim, vamos ter um concerto nós dois? Antes de qualquer coisa, eu quero que você trabalhe. Se fosse nós, a gente tinha colocado no banco e não tinha dado serviço nenhum para ele. Se fosse nós, aquela pessoa que tinha pecado, a gente tinha colocado no banco e ele falou assim, não vai fazer nada, não vai nem cuidar dos carros lá fora, não vai cuidar, não vai trazer nem água para o povo. Aí a gente mata logo. Mas o que Deus fez? Elias, você vai constituir um rei que vai morrer e você vai trazer um Eliseu que não vai ter geração de profeta. Elias, ele conseguiu levantar um Eliseu com unção dobrada, mas Eliseu não teve um outro. Parou ali. Eu fico dizendo que toda semeadura tem colheita. Um dia Elias parou a obra. Eliseu conseguiu unção dobrada, mas não conseguiu ir para frente. Mas todo profeta tem os desafios. Profeta, meu irmão, passa luta, passa guerra. Agora uma coisa deve estar escrita na mente, assim, parece na cabeça do sacerdote, do profeta. Você chega perto de um profeta, olhando para ele, sabe o que você vai enxergar olhando no rosto de um profeta? Santidade ao Senhor. Você vai chegar perto de um profeta, chegando perto dele, falar assim, não faça isso. Isso não provém de Deus. E na testa dele está santidade, santidade. Por quê? Porque quanto mais próximo de Deus você está, mais separado você... Agora ouvir a voz de Deus, meu irmão. Eita Deus. Isaías 55, 6 e 12. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele, para o Senhor, que
terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os teus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá sem regarem a terra, e fazerem brotar, florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos conseguir ouvir a voz de Deus, que está aqui. Você precisa buscar santidade, mas principalmente ler a palavra. Quando você ler a palavra de Gênesis a Apocalipse, você vai ter todas as respostas que você precisa. Mas não são as respostas que você quer, são as respostas dele. Porque muita gente usa a palavra para os seus próprios deleites. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo fala com você, você é guiado pelo teu pastor celestial. E ele te conduzirá por caminhos retos, no qual você será bem-sucedido. Então, lembre-se que se o que você quer não tem base bíblica, você é um mentiroso, um enganador e um falso profeta. Mas se o que você diz tem fundamento bíblico na palavra, você está arraigado no Senhor. E aí as coisas podem mudar na sua vida. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele e não com a sua ou a minha. Deus tem compromisso com a palavra dele. E o que Deus disse a teu respeito? Eu não sei você, meu irmão, mas Deus, ele quer conserto na sua vida. Eu paro e penso hoje dentro de você, olhe o que tem que não provém de Deus, arranque isso fora. Tem muita gente esperando que Deus venha e tire o pecado de você, arranque o pecado de você. Eu quero dizer para você, a decisão é tua. Não coloque no pastor, não coloque no líder aquilo que você não consegue fazer. Não é o teu líder que vai arrancar de você o teu pecado. O pecado muitas das vezes está nas tuas mãos, nos teus olhos, no teu ouvido e muitas das vezes dentro do teu coração. Por quê? Porque a palavra diz, a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos estar meditando na palavra de Deus dia e noite. Você precisa estar meditando na palavra de Deus dia e noite. Por quê? Porque o homem espiritual medita nas coisas que são do alto. E se você é um homem espiritual, a palavra diz que o homem espiritual não tem como pecar. Lembra de Sansão, que eu já falei aqui algumas vezes. Sansão ali preso, mas de repente ele pecou contra Deus. Muito parecido com Elias. Pecou contra Deus. O que acabou com ele? Acabaram com a visão, tiraram a visão dele. Se você está no pecado, se a Dalila já te abraçou, vai ficar cego, meu irmão. Vai ficar cego. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ela diz que é apta para quê? Ensino, para correção. Sai dos braços de Dalila. Dalila só quer roubar a tua unção. Só quer roubar aquilo que Deus te deu. Há uma porção do alto sobre a tua vida. E o que você está abraçando, meu irmão, deixa para lá. Mas pastor, eu já errei, já pequei. Aí você vai para o inferno agora? Não. Uma atitude você precisa tomar. Talvez a mesma que Sansão. Já sem visão, não conseguia mais enxergar. Já com chicotadas nas costas. E ele dizia, eu não consigo mais fazer nada. Aonde ele estava? Querido, os filisteus, além de tudo, são burros. Colocaram ele no lugar onde só um servo poderia estar. No lugar onde um boi poderia estar moendo. Ali estava Sansão, servindo os outros.
Colocaram ele para servir os inimigos. Eu quero dizer para você que quando você aprende a servir até os teus inimigos, você está cumprindo a palavra. Pastor, dá outra base para mim. Uma palavra que Jesus disse: se o teu inimigo tem fome, dele de comer. E lá estava Sansão, preparando a comida para eles. Se eles têm sede, dele de beber. Sabe o que acontece? Sirva aos outros. Sabe o que vai acontecer? Deus está de novo olhando para o teu coração. Errou? Sabe aquilo que prende você por muitos anos? Sabe aquele pecado que já está quase virando um pecado de estimação? Você tem um cãozinho de estimação? Pois é, algumas vezes você já lutou tanto para parar com esse pecado que você acha que você não pode mais vencer ele. Eu lembro vocês daquela história do elefante que é amarrado, quando novo, em correntes fortes, e ele, pequenininho, luta, esperneia. Fico até imaginando aqueles com o pezinho lá, preso, já cansado, desmaiado de tanto lutar. Aí ele vai crescendo e ele vai desistindo de lutar. Já ficou machucado, preso ali, e o pecado já machucou, já doeu, o pecado já fez ferida, e ele se cansou. Hoje, quando ele sente um pouquinho que está preso, e às vezes já é um grande elefante, que se ele tivesse um susto, só o susto libertava ele. Mas nós, muitas das vezes, estamos assim. Estamos fortes, com vontade de fazer alguma coisa, mas quando olhamos para aquilo que está preso a gente, faz tanto tempo, a gente não vou conseguir sair. Já desisti. Sabe o que aconteceu com Sansão? No último momento da vida dele, eu fico imaginando ele falando assim: eu quero vencer isso. Deus olha para mim e para você que somos pecador, e ele sabia que nós iríamos errar até hoje. Até hoje ele sabia que a gente ia errar. Mas a cruz, querido, foi perfeita. E ele pega e fala para mim, dizer para você: sabe esse joelho fraco que você acha assim que nunca vai vencer? Sabe esse joelho fraco que você acha que diz que não vai conseguir ficar em pé? O Senhor está falando para você que você é um exército, que você é um soldado, faz parte de um exército, e que você pode sim arrancar essas coisas que te prendem por muitos anos. Não erga a mão, mas quantas vezes você se cansou de lutar contra esse pecado? Tem gente, querido, que acha que casamento vai tirar esse pecado da vida. Não. Sabe o que vai tirar isso da sua vida? Colocar a força no lugar certo. A palavra diz: buscai ao Senhor com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Se você falar: Senhor, eu quero libertação, sabe o que acontece? O Espírito Santo vem sobre você. E a força que você não tinha, aí você tem. E a visão que você não tinha, Deus te dará. E você vai fazer muito mais na sua morte, eu digo assim, no resto da tua vida. Eu posso falar assim que você tem que ficar indignado com o pecado. Quem já teve aqui indignação pelo pecado? Assim: eu não vou mais pecar. Eu não quero mais isso em mim. Eu vou sair daqui preso nas pernas. Há uma corrente ali, você até quer sair dali, mas não consegue. Nós vamos conseguir, mas não por nossa força, pela força de Deus em nós. Você por você só não vai conseguir nada. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: granjeai, peça. Você já conseguiu pedir? Tem algumas pessoas que não conseguem vencer o pecado, porque o pecado hoje está em forma humana. E às vezes está tão próximo esse pecado que já desistiu de vencê-lo. Se você colocar a tua força no lugar certo e estar no lugar certo, Deus te dá força para vencer isso. Se você amar o pecado, Deus vai entregar você as suas paixões. E uma desses sintomas que o Senhor quer que você se lembre agora é: faz quanto tempo que você não consegue sentir o Espírito Santo? Faz quanto tempo que você já não consegue mais ouvir o Espírito Santo? Às vezes, querido, Deus me mostra apontando o dedo para algumas pessoas. É você mesmo. Essa palavra é para você. Esse pecado, se você não largar, vai te levar para o inferno. Não porque Deus quer, mas porque você quer. O Senhor está me dizendo aqui para falar e não apontar. Não dê ouvido a essa pessoa que quer tirar você do propósito de Deus. Deus quer fazer você mais forte. Deus quer te fazer próspero espiritualmente. Tua mente tem que estar limpa. O
teu coração tem que estar puro. Você muitas das vezes se pergunta, pode surgir alguma coisa de onde eu estou? Eu já não consigo mais? Esse pecado já é... Você não consegue mais vencer esse pecado, né? O que Deus precisa fazer para você entender que isso é pecado? Quero que você saiba que Deus, para libertar o povo dele, mandou pragas, 10 pragas, para libertar o povo dele. Se você é a praga na vida de uma outra pessoa, cuidado, porque Deus pode dar a resposta para você. E quando vir essas coisas, não adianta repreender, porque isso vem da parte de Deus. Volte o seu caminho ao Senhor. Volte-se a Ele. Sirva a Deus. Se você não serve a Deus, você não serve. Mas se você serve a Satanás, Deus não é o teu inimigo. Você já está vencido. Então cuidado com aquilo que você está se enganando. Melhor que você tenha um pai que te corrija e que te dê umas cintadas quando você precisa, do que ele ver você e chorar mais tarde. Agora, se você quer mudar o seu caminho, e você quer ter experiências com o Espírito Santo, mas você acha que não é capaz, que você já errou tanto, Deus diz para você, sai para fora. Esses laços que te prendiam não te prendem mais. Como um soldado que Sansão era, amarrado que ele estava. Desembaraços sejam agora, os desembaraços tirem agora, sejam tirados agora todos os embaraços. Que venha agora o desembaraçar de Deus. Que a mão de Deus agora esteja sobre cada um. Deus agora, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que os profetas desse lugar, ó Deus, sejam ativados por Ti. E aqueles, ó Deus, que não conseguem ouvir a voz do Senhor, possam ouvir a Sua voz através dos profetas nesta igreja. Deus, nós não somos, ó Deus, de um Deus que está morto, crucificado numa cruz e que morreu num madeiro. Nós somos de um Deus que está vivo e que voltará com um cavalo branco e com os seus miríades e miríades de anjos. Tu és um Deus vivo e que nos liberta e que nos restaura. Deus fala através dos profetas. Você precisa ir à casa do oleiro, à casa do oleiro. Nesta casa de oleiro você é o barro. Talvez quando você estava sendo formado, se desmanchou. Você se desmanchou. Quando você já estava começando a ter forma de um adorador genuíno. Quando o teu coração já estava tocando o coração de Deus, veio a queda. Mas Deus está restaurando, sim, o teu coração. Porque Ele não ouviu as tuas palavras, Ele ouviu o coração de um adorador. Ele ouve o coração dos adoradores. Deus está procurando nos céus os verdadeiros, aqueles que não louvam de lábios, aqueles que não adoram de lábios. Satanás já deixou o povo dele, o povo do Senhor, adorar. Por quê? Porque Deus arrancou você das mãos de Satanás. Você já não está mais preso. Mas muitas das vezes você se sente como se fosse incapaz de fazer alguma coisa para Deus. Você estava tomando forma de adorador. Esse vaso, nas mãos do verdadeiro oleiro, vai te pôr de pé. Mas o Senhor precisa de você. O Senhor precisa que você tome um posicionamento. O Senhor, Ele está te convocando hoje para sair de trás das malhadas e enfrentar um gigante no qual você vai tirar da espada e vai cortar a cabeça do gigante.